Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem uma palavra poderosa para o teu coração. Nesses dias, o que tem sustentado eu e você, eu tenho certeza que é a palavra de Deus, né? Eu tenho compartilhado com alguns irmãos que como tem sido bênção essas lives, né? Que a gente tem feito todo dia, porque é muito bom você poder ter todo dia uma palavra, né, da parte de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é o alimento, né? Nós somos alimentados pela palavra. E também diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então hoje eu quero falar com você, o tema da mensagem é a hora de virar a página, amém? E quero ler o texto com você, de Gênesis 6:22, um versículo apenas. Diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então Noé, irmãos, foi o primeiro homem, né, na Bíblia, no qual se diz que Deus, que fez algo para Deus, certo? E também é o primeiro homem que fez tudo conforme Deus tinha lhe ordenado, entendeu? Então nós sabemos que o grande projeto, né, que Deus deu para Noé foi edificar a arca, né? Então ele fez a arca, que depois foi aquilo que trouxe a salvação, né? Tanto para Noé quanto para sua família, para os animais ali, né, que estavam dentro da arca. Então hoje, irmãos, a igreja, né, é a arca do Senhor Jesus. E nós hoje estamos no lugar de Noé. Nós estamos aqui edificando a igreja, edificando essa arca, né, pregando o evangelho para que mais e mais pessoas possam crer no Senhor Jesus e ser salvas do inferno e ter a vida eterna, ok? Então, nós estamos envolvidos nessa edificação da arca hoje. Nós somos como se fosse Noé, ok? E assim como Noé, todo aquele que responde ao chamado de Deus e se consagra, como Noé se consagrou para a edificação da arca, todos nós que recebemos o chamado de Deus e nos consagramos para esse chamado, para a edificação da igreja, nós também vamos colher os frutos dessa consagração. E por que Noé, ele consagrou sua vida, né, para a edificação da arca? E eu quero dizer para você que Deus, ele separou três capítulos lá de Gênesis, para deixar registrado como um incentivo, ok? Para todos nós que se dedicamos à edificação da obra. Então, numa página, a Bíblia diz que Deus fala, que Deus falou com Noé. Se você virar a página, na outra página, no próximo capítulo, começa dizendo que Deus lembrou de Noé. E daí, por fim, se você virar a página de novo, no próximo capítulo, a Bíblia diz: e abençoou Deus a Noé. Então hoje eu quero falar sobre isso, né? Sobre nós virarmos a página, porque cada página tem um significado. Deus fala, Deus ele se lembra e Deus ele abençoa, amém? Então você vai ver aí, né, no PowerPoint, Gênesis capítulo 7, verso 1, disse o Senhor a Noé, ou seja, ele disse. No capítulo 8, verso 1 diz: lembrou-se Deus de Noé, ele se lembra. E no capítulo 9, versículo 1 diz: e abençoou Deus a Noé. Então ele fala, ele lembra, ele se lembra do que ele diz e ele nos abençoa, amém? Então vamos lá, primeiro princípio aqui, primeira coisa que eu quero falar com você: Deus fala. Então, como eu acabei de ler com você, Gênesis 7:1, a Bíblia diz: falou Deus com Noé. Então, você tem certeza? É uma pergunta minha para você. Você tem certeza que Deus fala? Né? E vou falar para você, mesmo que você diz: não tenho certeza, eu estou aqui afirmando para você: Deus ele fala com o seu povo, Deus ele fala com os seus filhos, irmãos, creia nisso. Ele fala de várias maneiras. Algumas vezes nós não estamos atentos à sua voz, mas eu quero dizer para você, ele fala. Às vezes a gente não percebe, ou nos confundimos com outras vozes, mas eu quero afirmar para você que Deus ele fala, ele continua falando com os seus filhos, amém? Tem horas que Deus ele fala conosco e a gente pensa que ele está falando com outra pessoa e não conosco. Tem hora que Deus ele nos chama e aí a gente acha que é um pensamento, que é com o irmão do lado, não é comigo, né? Tem hora que Deus ele fala e a gente acha que é só um pensamento intruso na nossa mente. Não é, irmãos. Às vezes, na maioria das vezes, é o próprio Deus que está tentando falar com você. É Deus que está falando com você no teu espírito.
Então tem horas, irmãos, que Samuel, não sei quantos irmãos lembram da história do profeta Samuel, quando ele era criança, ainda Deus chamou ele. E a Bíblia diz que Deus chamou ele, né? Samuel, Samuel, Samuel. E a Bíblia diz então que ao invés de ele responder a Deus, ele correu para o quarto do profeta Eli, que ele achou que era a voz de um homem, mas era Deus, irmãos. Era Deus que estava falando com Samuel, irmãos. Ele achou que era o profeta Eli, ele achou que era o homem, mas na verdade era Deus. Tem horas que você pensa que é o homem falando, mas é Deus que está bradando nos seus ouvidos. Por isso, muitas vezes, a gente fica com dúvidas. Será que é Deus? Será que não é Deus? Será que não é coisa da minha cabeça? E nesses momentos, Deus ele é tão bom que Ele ainda chama pelo nome. Foi assim diversas vezes, irmãos, na palavra de Deus. Foi assim com Adão, a Bíblia diz que Deus chamou Adão. Adão, Adão. Foi assim com Noé. Foi assim com Abraão, Deus chama Abraão pelo nome. Foi assim com Moisés. Foi assim com Samuel. Foi assim com Saulo. Lembra de Saulo, apóstolo Paulo? O Senhor diz: Saulo, Saulo, né? Por que me persegue? Deus ele tenta falar com você, se você não ouve. Deus é tão bom que Ele vem e chama você pelo nome, né? Foi assim com Maria. Os irmãos lembram de Maria? Falei sobre essa semana sobre Maria, né? Numa das lives. A Bíblia diz que Maria estava indo no terceiro dia lá para fazer a unção com as especiarias no corpo de Jesus. Quando ela chega lá, a pedra já tinha sido removida, os anjos estavam em cima da pedra, o Senhor já tinha ressuscitado. E daqui a pouco o Senhor aparece para ela, ela confunde, ela achou que era o jardineiro. Mas daí, para ela ter certeza que era Jesus, Jesus chama ela pelo nome. Jesus fala: Maria. Então ela fala: Rabone, mestre. Então veja, irmãos, Deus fala, Deus chama você pelo nome, irmãos. E a minha pergunta para você é: você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Deus já falou com você acerca da sua vida? Deus já falou com você acerca da tua casa, acerca das tuas finanças, acerca do seu ministério? Porque ninguém pode edificar a obra, ninguém pode edificar algo para Deus, irmãos, se não for da maneira apropriada. E qual é a maneira apropriada? Deus tem que falar com você. Tem a ver com o chamamento de Deus, entendeu? Quando Deus ele quis construir a arca, irmãos, Ele falou com Noé. Quando Deus ele quis construir o tabernáculo, a Bíblia diz que Ele falou com Moisés. Quando Deus ele quis edificar uma casa para si, a Bíblia diz que Deus ele falou com Davi e também falou com seu filho Salomão. Quando Deus ele quis expandir o evangelho para os gentios, Ele falou com Paulo. Irmãos, quando Deus quer fazer algo, Ele fala com o seu povo, Ele fala com você, Ele fala comigo. Então, portanto, Deus ele sempre fala. E hoje, quando Ele quer edificar a sua igreja, Ele fala o coração dos homens, Ele fala o coração das mulheres, dando uma palavra, irmãos. Eu vou falar para você, é muito importante você ter uma palavra de Deus, e é muito importante você saber que foi Deus que falou com você. Sabe por que é importante? Porque nos momentos de crise da nossa vida, o que vai nos sustentar na fé é a palavra que Deus deu para você. Você sabe, irmãos, eu já tenho alguns anos de ministério, e nesses anos eu já vivi momentos muito bons. Graças a Deus foi muito mais momentos bons do que momentos difíceis. Mas eu já tive momentos difíceis no ministério, já enfrentei situações muito difíceis, e eu não vou mentir para você. Teve momentos no ministério que veio na minha mente a ideia de desistir. Não de desistir de Deus, né? Não de abandonar a fé, não, mas de desistir do chamado. Teve momentos que eu falei: cara, quer saber? Será que eu tenho que ser pastor mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? Posso falar para você aqui o que me sustentou e me sustenta até hoje? Foi porque Deus falou comigo. Deus me chamou para o ministério pastoral. Não foi algo que nasceu do nada, não, foi Deus que falou comigo. Então veja, nos momentos de mais dificuldade da sua vida, o que vai sustentar você firme na fé é a palavra de Deus, é a palavra que Deus falou com você. Então, não foram poucas as vezes, como eu acabei de dizer para você, que as dificuldades me sobressaltaram. Pensei em desistir, mas por que eu continuei? Porque eu sabia que Deus tinha me dado uma palavra. Olha a importância de Deus falar com você. Então é muito importante você saber o que Deus fala, e você guardar o seu coração essa palavra que Deus falou com você, entendeu? Então, de outra forma, você não tem como edificar nada para Deus a longo prazo. Pessoas que vivem
que vivem o tempo todo mudando de ideia, mudando de situação, são irmãos que talvez não entenderam ainda a voz de Deus. Porque quando Deus fala com você, você vai ter uma vida constante. As circunstâncias podem vir, podem abalar, às vezes as ideias ruins vêm na cabeça, mas você vai continuar, porque você tem uma palavra. Portanto, quero dizer para você, primeiro princípio, Deus ele fala com o homem, Deus ele fala com você. Deus ele falou com Noé para ele construir a arca. Depois ele falou com Noé para Noé entrar na arca. Na hora certa ele falou, entra. Depois ele falou para Noé sair da arca. Depois dos 40 dias, Deus falou com ele, agora pode sair. Então veja, Deus fala. E se ele tem uma palavra de Deus no seu coração, então, se você tem uma palavra de Deus no seu coração, vou falar para você, você vai ser muito útil na vida da igreja. Noé foi muito útil aqui. Mas por que ele foi útil? Porque ele tinha um ouvido e um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Deus falou com ele para ele construir, ele entendeu e fez. Deus falou para ele a hora certa de ele entrar na arca, ele entendeu e obedeceu. Deus falou com ele a hora certa de sair da arca, ele entendeu e obedeceu. Então veja, ele foi um protagonista naquele tempo. Mas tudo por quê? Porque ele ouviu Deus, porque Deus ele fala. Você sabe, eu creio que Deus está tentando falar algo conosco, diante de tudo que nós temos vivido. Esse cenário de doença, de pestilência, de mortes, né, de caos político, de tudo isso que nós temos vivido. Irmãos, eu não tenho dúvida, Deus está falando conosco. Deus está falando com a igreja. Deus está falando conosco. Os sinais do fim dos tempos estão aí debaixo dos nossos olhos. Então, creia, peça para Deus para que você possa ter os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, para que você possa entender a voz de Deus. Então a primeira coisa, Deus fala. Fala para o irmão que está do teu lado aí agora, né? Está aí com você, teu familiar, tua esposa, teu amigo, não sei quem está aí junto com você, mas fala para ele, Deus, ele fala com o homem. Amém? A segunda coisa que nós vemos aqui é que Deus, ele lembra. Né? Então, Gênesis 8, verso 1, a Bíblia diz, lembrou Deus de Noé. Ele se lembra. O nosso Deus, irmãos, ele não é um Deus que apenas ele fala. Ele não é um Deus que fala hoje e daí amanhã ele esquece. Não, não. Deus é um Deus que ele fala e depois de muito tempo ele ainda lembra aquilo que ele falou. Ele lembra aquilo que ele prometeu para a gente. Ele jamais se esqueceu de você e de mim, irmãos. Vamos ver aqui alguns exemplos na palavra. O primeiro exemplo que eu quero dar para você é o exemplo do rei Ezequias. Não sei quantos já ouviram. Talvez se você é um pouquinho mais velho de crente, você já deve ter ouvido a história do rei Ezequias. Então, certa vez, o profeta Isaías, ele entrou no palácio e disse ao rei Ezequias que a enfermidade que ele tinha era para a morte, porque Deus tinha mandado Isaías lá para falar isso. E aí o profeta chegou lá e deu o recado de Deus. Ele chegou para Ezequias e falou, arruma a tua casa, porque o Senhor mandou te dizer que você vai morrer. O que é isso, né, irmãos? Que notícia é essa, né? E aí quando o profeta deu as costas, estava indo embora, a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e ele disse, acompanha o texto aí comigo, 2 Reis 20, verso 3, né? Ele disse assim, lembra-te, Senhor, eu te peço, porque eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E aí o que aconteceu, irmãos? Antes do profeta Isaías deixar o palácio, Deus disse para ele, volta lá, e diz que eu me lembro dele. Fala que eu me lembro dele. Diga que de fato eu falei que se ele fosse fiel e eu preservaria a sua vida. Diga isso para o meu servo, que ele vai viver por mais 15 anos. Uau! Deus se lembra, irmãos. Da mesma forma, Deus não se esqueceu, né, do rei Ezequias, Deus não se esqueceu de você. Você crê nisso? Se na antiga aliança, irmãos, isso aqui era no Velho Testamento, se na antiga aliança o Senhor se lembrava dos seus filhos, o que nós podemos pensar agora na nova aliança, que nós fomos justificados pela fé por causa do sacrifício de Jesus? Então vou falar para você, irmãos, ele fala e ele se lembra do que ele falou. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Deus falou com você, Deus liberou promessa, então eu estou aqui para relembrar você que ele não esquece. Ele não esquece, ele fala e ele lembra. Outro exemplo que eu quero dar aqui para você na palavra é o exemplo
do homem que emprestou um jumentinho para Jesus. Lá em Mateus 21, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem numa aldeia e soltassem um jumento. Jesus falou isso para os discípulos: soltem um jumento. E ele orientou o seguinte, que se alguém lhe perguntasse, né, por que você está soltando o jumento, eles deveriam responder: o Senhor precisa dele, mas depois ele o restituirá. Então, era para eles terem ido lá soltar o jumento, mas se alguém perguntasse, se o dono viesse perguntar: mas o que você está fazendo? Por que você está soltando o jumento? Era para eles falar assim: ó, o Senhor precisa dele agora, mas ele mandou te avisar que ele vai te restituir, ele vai se lembrar disso. Em outras palavras, né, o Senhor está dizendo: olha, você não vai ficar na chapada. Ninguém vence a Deus no dar, irmãos, né? O Senhor, ele mandou uma mensagem para você, né? E aí vamos colocar eu e você aqui no lugar do dono desse jumentinho aqui. Vamos se pôr no lugar dele. O Senhor está mandando uma mensagem então para nós, né? Para que a gente empreste o nosso jumentinho. E ele também mandou avisar, irmãos, para mim e para você, recebe essa palavra no teu coração, que ele não vai se esquecer de você. O que significa talvez emprestar o jumentinho, aplicando na nossa vida aqui hoje, no nosso tempo, né? Eu quero dizer para você o seguinte: o seu trabalho, a sua dedicação, a sua consagração, tudo isso está na memória de Deus, tudo, porque Ele se lembra. Muitas vezes você saiu a pé para liderar uma célula, né? Muitas vezes você voltou do trabalho cansado e foi direto fazer o cursão, o CTL, porque você queria crescer em Deus. Deus, Ele lembra. Quando você renunciou o seu tempo de folga, talvez de descanso, né, para cuidar de alguém, para fazer um anjo da guarda com alguém, para discipular alguém, os mais novos na fé, o Senhor lembra, irmãos. Ele lembra. Coloca isso no teu coração. Deus, Ele lembra, Ele não esqueceu de você. Aquela promessa que Ele liberou sobre a sua vida há alguns anos, Ele lembra. Ele lembra, irmãos. A Bíblia diz: lembrou-se Deus de Noé. Entendeu? Mas agora esquece a palavra Noé aqui. Eu quero que você coloque agora o teu nome, né? Lembrou-se Deus do Renato, da Maria, do João. Deus, Ele lembra de você. Ele lembra, irmãos. Ouça agora o Senhor lhe dizendo: eu me lembro de você. Cada oferta que você deu, cada dízimo que você entregou, que você devolveu, cada doação que você fez, cada quilo do alimento que você contribuiu lá para a cesta do amor, irmão, cada final de semana que você se consagrou, que você renunciou para estar ajudando lá no prédio, para estar participando dos cultos, cada noite que você voltou tarde para casa depois de um evento da igreja, nunca, jamais essas coisas são esquecidas, porque Deus, Ele fala, mas Ele também se lembra. Olha só o que os discípulos perguntaram para Jesus, aqui em Marcos capítulo 10, verso 28. Olha o que diz: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, de irmãos, de irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Meu Deus, que promessa maravilhosa, irmãos. Você sabe de uma coisa? Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Se você fez para o homem pode até não se lembrar. Essa é a verdade. Tem muita gente na vida da igreja fazendo coisas para pessoas, e às vezes por isso se frustram. Mas tudo aquilo que você faz para Deus nunca vai ser esquecido, irmãos. Nunca. O Senhor se lembra. Tudo que você já viveu no ministério, tudo que você fez, Ele se lembra, em nome de Jesus. Quantos creem aí, digam amém. Aleluia. Você precisa crer nisso. E a terceira coisa que eu quero falar com você aqui nessa palavra é que Deus, Ele fala, Deus, Ele se lembra, mas por fim Ele abençoa. Aleluia. Então, verso 9 diz, né? E abençoou Deus a Noé.
Você sabe que uma pessoa abençoada por Deus, irmãos, é tudo que é a pessoa que tem o favor. Tudo que nós precisamos é da bênção de Deus sobre nós, é o favor de Deus. E você sabe o que é Deus colocar a mão sobre alguém e dizer: eu, o Senhor, te abençoo. Irmão, se Deus abençoar você, pode vir o que vier, nada vai poder amaldiçoar a tua vida. Certa vez, você deve conhecer essa história, certa vez o profeta Balaão, que foi um profeta contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, e ele foi contratado para amaldiçoar, só que a Bíblia diz que quando ele subia no monte, levantava a mão para amaldiçoar, só saía da boca dele bênção. E aí Balaque falou: o que está acontecendo, cara? Eu te paguei para você amaldiçoar. Aí ele falou: não dá, não consigo. Uma vez que Deus abençoou, já era. Meu Deus, irmãos, isso é poderoso. Então você sabe o que é uma pessoa abençoada? É alguém que tem favor. Onde quer que ela chegue, quando Deus decide abençoar alguém, irmão, você pode morar no deserto, mas lá no deserto vai florescer as coisas na tua vida. Não importa as circunstâncias, a bênção de Deus, ela está sobre a tua vida. Você compra um produto na mesma época que o outro, mas daí o produto do outro estraga mais rápido, mas o teu continua com aparência de novo. As portas, irmãos, elas se abrem diante de você, pessoas são enviadas para favorecer você. Do nada, alguém decide gostar de você, abençoar você. Ouça algo muito sério, irmãos, que eu vou te falar. Se Deus falou algo com você, Ele não vai esquecer. E se Deus fala, Ele lembra. E portanto, inevitavelmente, Ele vai te abençoar. Então, daqui a um ano talvez, você vai olhar para trás e você vai falar: meu Deus, como eu fui abençoado. Hoje mesmo, quero dizer para você, olha um ano atrás e responda para você mesmo: você foi abençoado ou não foi abençoado? Com certeza nós fomos abençoados, irmãos. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, mas nós fomos sustentados, o Senhor nos sustentou, nos guardou, nós estamos aqui. Meu Deus, que poderoso, irmãos. Sabe por que eu estou falando essas coisas para você? Porque quando Deus ele decide nos abençoar, mesmo que a gente esteja vivendo circunstâncias adversas, as coisas elas começam a fluir em nosso favor. Então, assim foi na vida de José. Irmãos, olha para a vida de José. José é um exemplo muito poderoso em relação a isso que eu estou te falando. Ele foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi lançado numa cova para morrer, mas Deus estava lá com ele. Depois ele foi abençoado sendo escravo na casa de Potifar, mas ele foi abençoado lá. Depois ele foi abençoado lá na prisão. Depois ele se torna governador e tudo que ele fazia, Deus abençoava, tinha o selo de Deus. Então, irmãos, não importa aonde você está, não importa. Importa se você tem uma palavra, e se você tem uma palavra, Deus ele lembra, e se você tem uma palavra e Deus lembra, o favor de Deus, a bênção de Deus é algo que vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer. Então não importa onde você vai estar, não importa onde você estiver, irmãos, vai acontecer. Números 23, 19 diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Veja, irmão, se Deus falou com você, Ele não se esquece. E se Deus falou, como está aqui no texto de Números, será que Ele não vai deixar de cumprir? Certamente não, porque Ele não é homem, irmãos. O texto começa dizendo que Deus não é homem para que minta. Esse texto é tremendo porque ele diz que Deus não é homem. E se Deus não é homem, então Deus ele não muda. Se Deus não é homem, Deus ele não tem TPM, Deus ele não tem estresse, Deus não tem problema, Deus não é homem, irmãos. Se Deus não é homem, Ele não se cansa. Se Deus não é homem, Ele não depende de salário. Se Deus não é homem, então Ele não depende de ninguém. Deus ele não é homem, Deus ele não está limitado como o homem é limitado. O homem mais rico do mundo, ele depende de outros, irmãos, para continuar sendo rico. Porque se todas as pessoas deixarem de comprar o produto dele, ele quebra. Ele até pode ter muito dinheiro, para muitos anos, mas vai chegar uma hora que ele vai quebrar. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem. Ele está acima de tudo isso. Deus ele não está limitado, irmãos. Deus não está limitado. Ele abençoa você. Se Ele abençoar você, ninguém pode amaldiçoar.
Entendeu? E eu tenho uma palavra aqui para falar para você, poderosa. Você já conhece, você já viu falando ela aqui. Mas lá no livro de Efésios, a Bíblia diz o quê? Que por causa de Jesus lá na cruz, por causa da morte e ressurreição de Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. A Bíblia diz que nós temos sido abençoados, irmãos, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Deus tem falado conosco, Ele se lembra e Ele nos abençoa. Eu quero que você entenda isso de maneira muito objetiva. Deus um dia falou, Deus não tem memória fraca, Ele lembra. E hoje é um dia para você também lembrar as promessas que Ele te fez. E baseado nessas promessas, você tem que aplicar fé para receber as bênçãos sobre a sua vida. E por que o tema da mensagem então é hora de virar a página? Porque você precisa crer nesses 3 aspectos aqui que aconteceu com Noé. A primeira página, no capítulo 7, Deus falou. Mas quando vira a página no capítulo 8, Deus lembrou. E se virar a página de novo, no capítulo 9, Deus abençoou. Sabe, eu não sei qual capítulo que você está vivendo, irmãos, hoje. Não sei. Mas eu quero dizer para você que depende só de você crer, aplicar fé, para que a página seja virada na sua vida. Talvez você está na primeira página ainda. Deus liberou palavra para você, Deus falou com você há anos atrás, ano passado, não sei, Deus falou, então agora você vai ver, irmãos. Só o fato de eu estar pregando para você aqui agora, nesse momento, falando sobre isso, é o próprio Deus falando com você, filho, eu me lembro. Eu me lembro. Talvez Deus prometeu algo, falou algo com você há 5, 6, 10 anos atrás, não se cumpriu ainda, mas o fato de eu estar pregando aqui para você é uma página sendo virada e Deus falando com você, eu me lembro. O Senhor não é homem para que minta, irmãos, Ele se lembra. Talvez você tenha promessa já aquecida no teu coração. Deus falou, você tem sido aquecido nesses dias pela promessa de Deus, então vira a página agora e recebe a bênção de Deus. Ele abençoa você, você já é abençoado por causa de Cristo. Creia nisso, irmãos. Eu vou encerrar aqui falando aquilo que eu falei no começo. Se tem um momento da nossa história, da nossa vida, que nós temos que aplicar fé e aplicar na prática tudo que nós temos aprendido ao longo dos últimos anos, esse é o momento. Se tem um momento que você tem que olhar para Jesus e para a cruz, esse é o momento. Se você ficar olhando para o lugar errado agora, você vai afundar como Pedro afundou. Se você ficar olhando para as pessoas que têm, infelizmente, perdido a sua vida, para o noticiário, para as más notícias, para o cenário econômico, meu Deus, irmãos, você vai afundar. Eu quero convidar você, olha para Jesus, olha para aquilo que Deus falou para você. Se Ele falou, Ele lembra. E se o Senhor falou, Ele lembra e Ele vai abençoar você. Nós estamos vivendo dias maus, sim. Só que depois de toda a batalha, vem os despojos, irmãos. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que toda vez que o povo de Israel passava por uma batalha, vencia uma batalha, ele saía enriquecido. Ele saía enriquecido porque todos os despojos da guerra vinham para o povo de Israel. Irmãos, nós estamos vivendo uma guerra. Essa é uma verdade, uma batalha espiritual tem sido travada. Mas eu creio, está no fim. E eu creio também, nós vamos sair enriquecidos. Deus fala, Deus lembra e Ele abençoa. Esse é um momento que eu quero orar com você. Queria que você se colocasse de pé onde você está agora, em nome de Jesus. Se coloque de pé aí junto com sua família. E eu queria que você, por um momento, fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Eu quero que você comece a lembrar daquilo que Deus falou com você. Comece a lembrar agora de quando você nasceu de novo, não sei aonde que foi que você nasceu de novo, qual foi o contexto, se foi numa célula, se foi no encontro com Deus, se foi em outra igreja, se foi, não sei como é que foi, não sei se faz tempo isso ou não, mas lembra agora, lembra das promessas, lembra de todas as vezes que Deus falou com você. Por que eu quero que você lembre? Porque eu quero dizer para você que Ele também se lembra. O Senhor se lembra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele se lembra, irmãos. E porque Ele se lembra, a bênção do Senhor está sobre você. Porque se o Senhor falou, está falado, irmãos. Eu quero orar com você no nome de Jesus.
Pai, eu quero declarar sobre a nossa igreja. Deus, o Senhor tem palavra, o Senhor falou tanto com a nossa igreja ao longo desses anos. O Senhor tem promessas, ó Deus, que vão se cumprir aqui na nossa igreja. Eu creio, porque se o Senhor falou, o Senhor se lembra. E porque o Senhor falou, o Senhor se lembra, o Senhor também libera favor e bênção. Mas eu também quero orar agora individualmente por cada irmão da nossa igreja, porque cada um de nós tem um chamado específico. Cada um de nós, Deus, o Senhor falou de maneira específica, com coisas específicas. E eu creio que se eu estou pregando essa palavra hoje é porque o Senhor está lembrando. O Senhor está querendo mostrar para as pessoas que estão me ouvindo agora que o Senhor se lembra de tudo aquilo que o Senhor falou. O Senhor se lembra. E quando isso está claro no nosso coração, eu sei, Senhor, que a bênção, o favor de Deus, ele vem e ele flui sobre nós. Porque nós cremos que por causa da cruz, do sacrifício de Jesus, nós temos sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Eu quero te agradecer porque nesses dias todos o Senhor tem liberado palavra, o Senhor tem liberado, Senhor, o maná do céu sobre nós e tem nos sustentado, tem nos alimentado. E eu quero declarar, Senhor, que essa palavra hoje possa sustentar mais ainda a nossa fé, que nós possamos hoje nos lembrar de tudo que o Senhor falou, de todas as promessas, que nós possamos ver o cumprimento dessas promessas acontecendo através da sua bênção sobre nós, Pai, no nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos agora. Eu quero encerrar esse culto, Senhor, declarando que nós somos guardados, nós somos amados, nós somos filhos queridos do Senhor. Há 2000 anos o Senhor morreu na cruz, nos comprou, nos salvou, nos redimiu, nos colocou assentados junto com o Senhor lá nos lugares celestiais. É isso que nós cremos, é isso que nós nos apropriamos nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus. Guarda a casa de cada um, guarda a família de cada um, dá-nos a saúde. Deus, nos protege com teu sangue, em nome de Jesus. Eu quero declarar uma semana de vitória, eu quero declarar uma semana poderosa para cada irmão aqui. Deus, livra-nos de toda a praga do inferno, que o Salmo 91 seja uma realidade para nós, que nós possamos estar guardados debaixo das suas asas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe muito você, irmão. Que Deus abençoe a sua semana, né? Se apropria dessa palavra aqui, lembra dela. Deus, ele fala, Deus, ele se lembra e ele abençoa, em nome de Jesus, amém? Eu espero você amanhã, 8h30 da noite, nós estamos na live, estamos numa maratona diária, né? E tem sido bênção, tem sustentado a nossa fé. Então eu conto com a tua presença lá no Facebook amanhã, para nós iniciarmos mais uma semana juntos, amém? Que Deus abençoe você grandemente, no nome de Jesus, amém.